Olá, pessoal. Será que o passado da nossa Terra esconde mistérios ainda não revelados ou desvelados, como dizem outros, né? Pois é, existem vários autores, né, que falam sobre Vimanas, um tema que já apareceu aqui no canal, como Thompson, Michael Cremo, por exemplo, que escreveram um livro Forbidden Archaeology, né, Arqueologia Proibida, e eu me lembro que muitos anos atrás eu entrevistei o Michael Cremo para uma revista digital que eu tinha, o site inclusive ainda está no ar, que era a revista Horizonte Leitura Holística. Eu me lembro que na época eu mandei um e-mail para o Michael Cremo, mandei 10 perguntas para ele em inglês e ele me respondeu a todas elas. Muito interessante. Esses dias eu achei um material sobre isso, inclusive, que foi na OVNI Hoje, né, que é um site que eu uso muito aqui para os nossos trabalhos, quero mostrar até aqui. E aí eu me lembrei dessa entrevista na revista Horizonte, nesse site, que foi em março de 2007 que eu postei. Esse é o Michael Cremo, na época, né? Agora já não deve estar mais assim. Mas ele falando sobre esse livro, sobre como ele considerava o assunto de que talvez nós tenhamos várias descobertas paleontológicas, arqueológicas, muito mais antigas do que a ciência oficial diz. E saiu agora há pouco tempo, né, de 2007 já, na verdade, essa matéria da OVNI Hoje, O Segredo de 10 Milhões de Anos, que fala do Michael Cremo. Eu vou ler esse pedacinho aqui antes de ler a matéria para vocês da entrevista. Né? O dark journalist Daniel List entrevistou o influente escritor de Forbidden Archaeology, Arqueologia Proibida, Michael Cremo, sobre sua controversa pesquisa na datação da origem humana, as civilizações da antiguidade e o amplo impacto em potencial das culturas extraterrestres no desenvolvimento humano. A investigação diligente de Cremo sobre a pré-história levantou uma série de anomalias, as quais firmemente sugerem uma data muito mais velha para o advento da humanidade. Inclusive esferas primorosamente manufaturadas que foram descobertas na África do Sul, as quais datam de impressionantes 2 bilhões de anos. Aí tem até a foto das esferas. Se é realmente isso, é outra história. Sempre é tudo controverso, né, gente? Mas está aí as tais esferas que se afirma terem 2 bilhões de anos. Cremo fortemente discorda das asserções arqueológicas e científicas de tendência predominante de que os seres humanos começaram como sendo moradores de caverna por volta de 200 mil anos antes de Cristo, e que somente adquiriram uma cultura relativamente alta por volta de 6 mil anos atrás. Né? Ele tem catalogado artefatos e evidências físicas chocantes por mais de 2 décadas, mostrando não somente que havia uma cultura pré-diluviana avançada, a qual já existia muito antes da história registrada, mas que ela era pré-datada por 10 milhões de anos pelo legado de uma sociedade humana sofisticada. Bom, isso aqui é mais um ratanabístico aí, gente? Alguém de Ratanabá que diz que é milhões de anos? Não, é um pouquinho, até a datação dele é menor, né, gente? Mas tudo bem. Ele vê um enorme acobertamento nos círculos científicos, enquanto o foco destes tem apontado firmemente em direção ao materialismo científico limitado pelos últimos 200 anos. A partir de antigos textos em sânscrito, Cremo montou os relatos dos devastadores impactos de uma máquina voadora de alta tecnologia que existia na antiguidade, chamada Vimana. E nós já tivemos um vídeo sobre Vimana aqui, né? A gente vai deixar em algum lugar aí, tela final, os cards, para vocês verem se ainda não assistiram. De acordo com o Ramayana e outros relatos em sânscrito, as Vimanas eram capazes de se projetar para múltiplos lugares ao mesmo tempo, no que hoje poderia ser descrito como superposições quânticas. Era terrivelmente difícil de se defender contra elas. Esta fascinante maravilha voadora foi responsável pela devastação de Dwarka, um antigo paraíso, cuja descrição se assemelha à legendária Atlântida de Platão. A impactante similaridade entre os avistamentos de OVNIs modernos e as detalhadas descrições das Vimanas nos deixa saber que, seja lá o que for que o fenômeno OVNI represente, ele tem estado com a humanidade por muito tempo. Bom, aqui não deu muitos detalhes, mas a entrevista, como eu li o livro de Cremo, né, o Forbidden Archaeology, em português, que foi lançado
pela editora Aleph na época. Aí eu fiz 10 perguntas, aqui inclusive no blog que está a minha pergunta em inglês, a resposta dele em inglês e daí a tradução. Claro que aqui eu só vou ler para vocês a tradução, mas quem quiser, né, o link disso aqui vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, então eu já posso sair. E aí vocês vão poder ler com calma. Mas eu vou comentando algumas coisas, né? Eu li esse livro quando eu morava em Brasília, em 2005, eu me lembro. E eu achei bem interessante. Mas aí comecei a pesquisar sobre ele, sobre algumas afirmações, e vi que algumas podiam até ter alguma lógica, outras não se sustentando muito. Descobri que ele tinha alguma ligação com a sociedade Hare Krishna, que tem algumas afirmações meio complicadas também em relação a essas coisas. Então, eu resolvi fazer a entrevista, ele aceitou e respondeu as 10 perguntas que foram bem claras, bem diretas nesse sentido, e é isso que eu vou lendo para vocês agora aqui. Então, essa entrevista foi em março de 2007. E eu dizia o seguinte: tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho do Sr. Michael Cremo quando trabalhávamos em Brasília junto a uma ONG espiritualista. Cremo é um daqueles raros pesquisadores que ousam desafiar o status quo e buscar a verdade sem limitações de dogma científico. Nosso entrevistado tem viajado pelo mundo há décadas procurando aquelas provas, entre aspas, arqueológicas da origem do homem, especialmente aquelas que parecem não se encaixar na atual teoria da origem das espécies e do homem a partir de um tronco comum aos símios antropóides, como chimpanzé, gorila, gibão, etc. Juntamente com o pesquisador Richard L. Thompson, Cremo escreveu o polêmico livro Forbidden Archaeology, a Arqueologia Proibida, que foi lançado no Brasil numa versão condensada chamada A História Secreta da Raça Humana, pela editora Aleph de São Paulo, porque o livro realmente é bem mais longo, o livro original. Então eles fizeram a edição condensada em português. Então, quem é Michael Cremo? Michael A. Cremo. Ele é membro da History of Science Society, do World Archaeological Congress, da Philosophy of Science Association e da European Association of Archaeologists, além de pesquisador de História e Filosofia da Ciência do Bhaktivedanta Institute, ou seja, o Instituto dos Hare Krishna, da Sociedade Hare Krishna. Sua persistente pesquisa, que durou 8 anos, culminou na publicação do livro em questão. Então ele atendeu prontamente, como eu digo ali, Interessante que vai saltar aos olhos que ele tem um viés espiritualista, apesar de também ser um cientista, um pesquisador da área da arqueologia. E aí eu fiz as perguntas bem claramente para ele. A primeira foi a seguinte: de acordo com suas pesquisas heterodoxas, qual é seu pensamento sobre a natureza da realidade? É possível um consenso sobre essa natureza? Eu já comecei assim, E ele respondeu o seguinte: em certos pontos na história há mudanças nas ideias científicas dominantes sobre a natureza da realidade. Até o presente momento, a ideia dominante é a de que os humanos são coleções de moléculas, a consciência é o temporário como produto de ações biomoleculares no cérebro, e o universo é feito de energia, de matéria e energia material somente. Mas essa visão dominante está agora se dissolvendo e veremos ao longo das próximas décadas o emergir de um novo consenso sobre a natureza da realidade. Vejo o novo consenso a incluir as ideias de que os humanos são uma combinação de matéria, matéria sutil na forma de mente, e um eu puro e consciente que pode existir à parte da matéria. Ou seja, ele é bem Vedanta nesse sentido, ele acredita no Atman, gente? Veremos o cosmo como um cosmo multinível, com um nível dominado pela matéria comum, habitado por seres adaptados àquelas condições, que é onde nos encontramos agora, com um segundo nível dominado por energias mentais sutis, habitado por seres adaptados àquelas condições. As pessoas os têm chamado de seres astrais, deuses, deusas, anjos, são os devas também. E finalmente um nível de consciência pura, ou espírito, habitado por seres adaptados àquelas condições, ou seja, seres de consciência eterna e sua fonte. São os 3 mundos de dentro do Vedismo e do Vedanta. Compreenderemos que não evoluímos da matéria,
mas que ao invés disso fomos transferidos ou decaímos daquele nível de pura consciência ou espírito. E o nosso propósito é voltar àquela posição original da consciência pura e viver em amor e harmonia com a fonte de todos os seres conscientes. Uma coisa que notamos sobre a consciência é que ela é individual e pessoal. Você tem a sua consciência e eu tenho a minha. Isso me sugere que a origem de todos os seres conscientes, ou sencientes também se pode traduzir, é também individual e pessoal. Há diferentes nomes em diferentes línguas para essa fonte de todos os seres conscientes, assim como há diferentes nomes para o Sol em línguas diferentes. Mas todos os nomes apontam para a mesma coisa. Um dos melhores nomes sânscritos para a origem de todos os seres conscientes é Krishna, que significa a fonte do prazer espiritual. Aqui ele deixa escapar claramente que ele é como que um devoto de Krishna, como se chamam, geralmente os membros da sociedade Hare Krishna. A segunda pergunta que eu fiz, então, foi diretamente sobre isso. Que tipo de conexões há entre suas teorias ou ideias e as ideias do fundador do movimento Hare Krishna, Swami Prabhupada? Aí ele respondeu, no começo dos anos 70, quando eu era um jovem, com meus 20 anos, me tornei insatisfeito com a cultura e o estilo de vida nos Estados Unidos. Claro que há coisas boas ali, mas algumas coisas não me pareciam tão boas. Então deixei o país para encontrar minhas próprias verdades. Finalmente, minha busca pela verdade guiou-me até a Índia espiritual e aos ensinamentos de sua divina graça, Abhay Charande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que foi o fundador do movimento Hare Krishna. Em 1976, tornei-me seu discípulo iniciado. Então, ele foi discípulo de Prabhupada. Através dele, comecei estudando os textos-chave da filosofia indiana, especialmente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Antes de meus estudos dessas obras, eu não tinha razão para questionar a visão de realidade que aprendera de meus professores na escola e na universidade. Mas após tê-los lido, eu compreendi que havia outros modos de ver as coisas. Vamos ver o quanto isso vai interferir na teoria dele agora, gente? Aí a terceira pergunta. Você afirma que o homem existe desde 2 bilhões de anos atrás. É verdade? Se é verdade, como esse fato é possível? Aí ele respondeu. Essa informação vem dos antigos textos sânscritos, como o Srimad Bhagavatam, que é também conhecido como Bhagavata Purana. Ou seja, ele tira essa informação de um texto sânscrito. Srimad Bhagavatam são textos posteriores a Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, textos relativamente modernos, gente, ok? É importante dizermos isso. Aí ele continua. A palavra Purana significa história. Portanto, essa obra histórica nos fala que os humanos têm existido por vastos períodos de tempo cíclico. A unidade básica de tempo cíclico em cosmologia indiana é chamada Dia de Brahma, ou Kalpa. O dia de Brahma dura cerca de 4 bilhões de anos. É seguido por uma noite de Brahma, que também dura cerca de 4 bilhões de anos. Durante os dias de Brahma, a vida, incluindo a vida humana, é manifestada. E durante as noites de Brahma, a vida, incluindo a vida humana, é inativa. Conforme o calendário cosmológico indiano, o atual dia de Brahma começou há cerca de 2 bilhões de anos. E o Bhagavata Purana nos informa que os humanos e outras formas de vida estavam presentes no começo do dia de Brahma. Para mim, as afirmações do Bhagavata Purana são suficientes para estabelecer isso. Ou seja, um cientista dizer isso é meio estranho, né? Como que isso pode ser suficiente? Cadê a comprovação científica? Mas tudo bem, isso mostra que as coisas são meio complicadas, né? Como ele diz, para mim as afirmações do Bhagavata Purana são suficientes para estabelecer isso. Me desculpe, para mim não são. Mas também há evidência arqueológica na forma de ossos humanos, pegadas humanas e artefatos humanos que vão a centenas de milhões de anos. Claro, à medida que você vai mais atrás no tempo, os restos fósseis se tornam mais e mais escassos, por causa dos processos geológicos que os eliminam. Mas há alguns artefatos humanos visíveis no sul da África, algumas esferas metálicas entalhadas que vão a cerca de 2 bilhões de anos. Bom, muitos desses materiais, gente, são considerados ou fraudulentos, ou duvidosos, ou sei lá. Vamos considerar que algum exista, mas vamos adiante. Quarta pergunta. Você pensa que o homem nasceu antes dos macacos antropóides na Terra?
porque essa seria uma das afirmações dele, que os seres humanos já existiam na Terra antes dos próprios símios antropóides existirem, né? E, portanto, nós não poderíamos, né, fazer parte de um tronco comum, alguma coisa assim. Aí ele respondeu o seguinte: conforme o Srimad Bhagavatam e outras obras sânscritas, novamente ele usa isso como figuras de autoridade para as afirmações, o primeiro ser no universo material é o semideus chamado Brahma. Dele vieram vários deuses e deusas chamados Prajapatis, geradores de população. Brahma e os Prajapatis existem no segundo nível do cosmos, nível dominado por energias mentais sutis. Através de atos reprodutivos, os Prajapatis produzem as formas corpóreas que nós vemos no nível terrestre do cosmos, as diferentes formas de humanos, homens macaco e macacos, juntamente com outras espécies de animais e plantas. Estes corpos são veículos para eus conscientes, almas. Então eu poderia dizer que os semideuses semelhantes aos humanos vieram antes dos humanos e macacos antropóides comuns. Os humanos e os macacos antropóides comuns, acredito, vieram à existência praticamente ao mesmo tempo. Essa é a afirmação dele, né, gente? Aí a quinta pergunta eu já vou citar Blavatsky. Você conhece a teoria de Helena Blavatsky, exposta em A Doutrina Secreta, publicada em 1888, que afirma que os macacos antropóides são uma espécie de degeneração dos homens da Atlântida? Nessa teoria, o homem precede os macacos antropóides. Aí ele respondeu o seguinte: a ideia me é familiar. Concordo com algumas das ideias de Madame Blavatsky, mas não com todas elas. Quanto a essa ideia em particular, não poderia concordar com ela especificamente, mas poderia dizer que as formas de humanos e macacos antropóides são, em certo sentido, degeneradas a partir das formas dos semideuses, que têm formas humanas, mas de um nível energético muito superior às nossas formas. Em meu livro Human Devolution, eu exponho essa ideia em detalhes. Nós, humanos e outras formas de vida, somos, na realidade, eus conscientes, almas, que fomos transferidos ou caímos de nossa posição original no nível da consciência pura ou espírito. E quando isso ocorreu, nós nos tornamos cobertos por corpos feitos de mente e matéria. Então, você poderia chamar isso de uma espécie de degeneração. Claro que ele toma cuidado na hora que ele fala isso, né? Porque Blavatsky usa esse mesmo conceito para depois dizer que sobreviveram alguns membros de grupos mais antigos que a Atlântida, até na Austrália, na Nova Zelândia, né? Que seriam, segundo ela, seres bem mais antigos e, portanto, degenerações anteriores, né, ao que nós temos hoje como ser humano. Seria uma teoria racialista muito perigosa, né, de se considerar os nativos da Austrália e da Nova Zelândia como seres inferiores ao resto da humanidade. Então, ele teve cuidado nesse sentido, né, gente? A sexta pergunta foi: você acha possível conectar todos os dados mostrados em seus livros sobre a antiguidade do homem de um modo coeso, coerente e convincente? Algumas evidências mostradas poderiam ser, na verdade, fraudes, imprecisões ou ignorância dos descobridores dessas evidências? Fui bem direto nessa pergunta e ele me respondeu. Respondeu o seguinte: alguém poderia tentar dizer que as descobertas que tenho documentado em meus livros são todas fraudes ou podem ser explicadas como erros cometidos pelos descobridores? É possível. Ele diz, é possível. Ele não está descartando. Mas para os que queiram dizer isso, então, terão que realmente demonstrar que um caso particular é uma fraude ou que um erro foi cometido em um caso particular. Por exemplo, eu poderia dizer, ou alguns dos leitores dessa publicação, que é possível que você seja um assassino, ou um estelionatário, ou algum outro tipo de uma pessoa. Então, é claro, é possível, mas dizer tal coisa sem prova não é muito bom. Então, sim, é possível, teoricamente, que os casos que tenho mencionado sejam desse tipo, mas se tem que deixar em mente que os casos que tenho mencionado são a maior parte descobertas feitas por cientistas profissionais e eles estão noticiados na literatura científica profissional. E achamos que os próprios descobridores consideraram a possibilidade de fraude e a excluíram, e consideraram várias possibilidades de erro e as excluíram um tanto convincentemente. Ainda poderiam estar errados, mas não é suficiente dizer que talvez fosse uma fraude ou talvez fosse algum erro. Você realmente tem que mostrar que em um caso particular houve fraude, que em um caso particular houve um erro.
Do contrário, você poderia dizer a respeito de todas as evidências arqueológicas, inclusive a evidência que apoia as teorias atuais, que poderia haver alguma fraude, algum erro. Sim, poderia haver. Mas haveria realmente alguma fraude, algum erro? Cabe a você demonstrar que houve. Até que você o faça, as evidências permanecem. Muito cuidadoso ele nas afirmações aqui, né? Apesar de ter feito todo um começo falando de coisas bem esotéricas ali, né, gente? Mas tudo bem. A sétima pergunta. Qual é a postura dos arqueólogos acadêmicos sobre suas teorias? Aí ele respondeu. Há três reações principais de três grupos. Ao primeiro grupo chamam os fundamentalistas evolucionistas. Esse grupo apoia a teoria darwinista da evolução por razões que vão além de razões científicas. É uma espécie de ideologia para eles. É claro que minhas obras contradizem a teoria darwinista da evolução humana, então esse grupo não me quer muito bem. Eles não querem me ouvir e não querem que outros me ouçam. Eles são uma minoria no mundo da ciência, mas uma minoria muito veemente e influente. No meio de arqueólogos e outros cientistas há um segundo grupo que é maior e de mente mais aberta. Eles apoiam a teoria da evolução por razões mais ou menos científicas. Eles acham melhor para explicar a evidência, mas eles estão dispostos a considerar a possibilidade de que a teoria possa estar errada. Então esse grupo tem estado disposto a me dar uma audiência respeitosa. Tenho sido convidado a dar palestras sobre minha obra em algumas das principais instituições científicas do mundo, como a Royal Institution em Londres e a Academia de Ciências da Rússia, em Moscou. Também tenho sido convidado a fornecer artigos em encontros do Congresso Arqueológico Mundial e da Associação Europeia de Arqueólogos. E também tenho sido convidado a palestrar em universidades pelo mundo. Isso é bom, porque se ideias estão por mudar, a primeira coisa necessária é os cientistas estarem dispostos a ouvir uma nova ideia. E muitos deles estão dispostos. Entre os que me escutam estão os do terceiro grupo, aqueles que chegam a concordar comigo. Claro que até agora eles são poucos em número, mas é como essas coisas funcionam. É bem assim mesmo, né, gente? A oitava pergunta. Você tem vindo com frequência ao Brasil nos últimos anos. Inclusive você publicou seus livros aqui. O que seus leitores brasileiros pensam sobre seu ponto de vista heterodoxo em arqueologia? Ele respondeu. Os brasileiros têm me dado ótimas boas-vindas. Um de meus livros foi publicado aí, A História Secreta da Raça Humana, pela editora Aleph, São Paulo. Em minhas excursões de lançamento, organizadas por meu editor e membros do movimento Hare Krishna, visitei as maiores cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília. Em cada cidade falei em universidades. Em cada cidade tive eventos de lançamento nas maiores livrarias. Em cada cidade tive entrevistas com repórteres, principalmente repórteres de jornais, mas também alguns repórteres de televisão. Os artigos de jornal foram todos muito extensos e muito favoráveis. Tenho a dizer que gostei muito do país. Gostei da comida, as coisas vegetarianas, porque ele é vegetariano, como geralmente são os membros da sociedade Hare Krishna, né? Ovo lacto vegetariano, na verdade, né? Gostei das pessoas. Acho que é ovo lacto vegetariano, acho que sim. Mas não são veganos. A nona pergunta, a penúltima, né, foi: como podemos diferenciar seu trabalho do de outros pesquisadores heterodoxos como Erich von Däniken e Zecharia Sitchin, por exemplo? O Sitchin é o autor de O 12º Planeta, para quem não esteja lembrado, né? A teoria dos Anunnaki também. Você acredita em interferência extraterrestre no passado da Terra ou não? E aí ele respondeu. Se alguém ler meus livros ou vier a minhas palestras, verá que não menciono o trabalho de outros pesquisadores. Minha filosofia geral é que o melhor é apenas deixar as pessoas lerem meus livros e ler os outros livros de outros e fazer suas próprias comparações e julgamentos. Mas se alguém me formula diretamente uma pergunta como a sua, então eu de fato ofereço alguma resposta. Até onde interessam Sitchin e von Däniken, eu concordo com eles em alguns pontos e discordo em outros. Quanto ao maior ponto de concordância, diria que todos concordamos com a ideia de que existem formas extraterrestres de vida humana ou semelhantes à humana e que elas têm estado em contato com os humanos na Terra. Os antigos escritos sânscritos nos dizem que há formas humanas de vida em outros planetas, em outros níveis de nosso cosmos, ou coisa que eu, Paulo Steckel, também acredito, né, gente?
e até mesmo em outros universos, porque eu também acredito. Os antigos escritos sânscritos têm muitos relatos de deuses de níveis superiores visitando a Terra e humanos da Terra visitando os planetas dos deuses. Às vezes eles usam veículos voadores chamados vimanas para estas viagens. Às vezes eles só usam poderes místicos. Em um sentido, nós todos somos extraterrestres porque, como seres conscientes, como almas, não somos deste planeta. Somos, afinal de contas, de algum planeta espiritual no mais elevado nível do cosmos, o nível da pura consciência ou espírito. E estamos destinados a retornar para lá. Isso é totalmente Vedanta e Hare Krishna, gente. Mas para fazer isso temos que mudar nossa consciência. Um modo de fazê-la é cantando mantras, mais Hare Krishna ainda, né? Por exemplo, em qualquer lugar que eu vá no mundo, gasto algum tempo a cada dia cantando o mantra Hare Krishna, porque eu acho que ele fornece minha energia espiritual e ele espiritualiza minha consciência e a mantém em um alto nível. Que mantra é esse? Antes que vocês me perguntem nos comentários, difícil que alguém não conheça, né? Lembra do filme Hair? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí vai, né? E a 10ª e última pergunta foi o agradecimento, né? E a última resposta dele. Agradecemos por sua gentileza em considerar esta entrevista à revista Horizonte, leitura holística, e lhe damos a oportunidade de terminar essa entrevista com algumas palavras sobre a importância em conhecer nosso verdadeiro passado histórico. Aí ele disse o seguinte: essa questão da verdadeira natureza de nosso passado influencia nosso presente e nosso futuro. Os objetivos que fixamos para nós mesmos, individual e coletivamente, são determinados pelas respostas que damos às perguntas fundamentais. Quem eu sou? E de onde venho? Pelos últimos 100 anos, através de seu monopólio no sistema de educação, os darwinistas têm tido o poder, na maioria dos países, para ditar a todos as respostas para essas importantes questões. E eles têm dado muitas respostas materialistas, eles nos dizem que somos apenas seres puramente materiais. Por isso, não surpreende que toda a nossa civilização humana mundial esteja se tornando bastante materialista. A maioria das pessoas agora crê que o principal propósito da vida humana é produzir e consumir mais e mais coisas materiais. Isso eu concordo com ele plenamente, gente. E nós concorremos pelos escassos recursos materiais para fazê-las. Isso resulta em destruição ambiental, extremas desigualdades na distribuição de riquezas, guerras e outros tipos de conflito social. E se tivéssemos uma resposta diferente para a questão fundamental de onde viemos? E se todos os nossos cientistas e educadores nos dissessem que somos todos seres de espírito puro e que todos viemos da mesma fonte espiritual? Seria um tipo diferente de mundo, um diferente tipo de cultura. Compreenderíamos que por baixo de todas as diferenças de raça, de nacionalidade, etc., somos todos seres espirituais da mesma fonte espiritual. Nós colocaríamos menos nossa energia humana nos processos de produção e consumo material e mais energia no desenvolvimento do recurso da consciência, do espírito. Eu concordo com ele. Seria um mundo mais pacífico, com menos destruição ambiental e um alto nível de cultura e felicidade para todos. E poderíamos progredir em direção ao objetivo real da existência humana. Retornar ao mundo espiritual onde não há nascimento, não há morte, não há sofrimento. Apenas eternidade, conhecimento e sempre um prazer espiritual crescente. Meu guru costumava dizer que é tempo de voltar para a mente divina. E assim terminou a entrevista que eu fiz com ele em 2007, gente. Pois é. O que vocês acham? Que realmente o ser humano tem 2 bilhões de anos? Ele falou especificamente usando esses textos, que eu até já li muitos do Srimad Bhagavatam, muitos textos da Sociedade de Hare Krishna na minha adolescência, até uma certa fase. Eu tinha um grande amigo, que foi meu melhor amigo por muitos anos, que era um grande devoto da Sociedade de Hare Krishna, e ele tinha essa coleção, e eu li o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e outras obras, e sei então do pensamento que eles têm sobre isso, de que o ser humano é muito mais antigo na Terra, que tem uma fase espiritual, né? Como dizia Blavatsky também. E aí o Cremo, como pesquisador da área da arqueologia, ele tenta descobrir pelo mundo objetos que se encaixem nessa ideia, né? Tem várias teorias diferentes sobre isso, né?
muitas no vídeo sobre os Anunnaki e Vimanas. Eu falei sobre várias teorias, não só do Thompson, que escreveu com o Cremo esse livro, Forbidden Archaeology, que são teorias que às vezes nem se encaixam, né? Blavatsky diz que o ser humano se tornou físico há, sei lá, 18 milhões de anos, né? O outro fala em, sei lá, quantos milhões, bilhões. Tem muitas datas que são bem disparatadas aí, não podem estar todos certos, né? Mas provável que haja grande equívoco aí. Agora, será que o Paulo aqui acredita que a história oficial, né, do ser humano, como é contada, não está bem contada, que tem muitas coisas faltando e talvez o ser humano seja mais antigo do que se imagina? Eu digo que sim. E sabe por quê? Porque desde que eu estudava quando criança a história para hoje, se recuou muito no tempo a origem do ser humano, a data em que os humanos vieram para o continente americano, por exemplo, cada vez se recua mais no tempo, mostrando que mais coisas vão sendo descobertas. Então, nenhuma datação atual da arqueologia ou da paleontologia pode ser considerada definitiva, gente. Não, não. Nenhuma única. Pode mudar, né, para mais ou para menos, né, como se diz no desvio padrão. Ou bem mais do que um desvio padrão, na verdade, né? Bem mais. Aí fica a reflexão, né, desse vídeo, lendo essa entrevista com o Michael Cremo. Eu nem tenho acompanhado o trabalho dele atualmente, não sei como é que está o trabalho dele, mas acredito que está nessa mesma linha ainda, né, gente? Bom, quem gostou desse nosso vídeo, gente, dá aquela curtida legal, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito, gente. Mas se mesmo assim não puderem nos ajudar, mas quiserem fazer um Pix em qualquer valor, aqui está a minha chave Pix, paystack@gmail.com. Eu agradeço qualquer valor que vocês puderem nos enviar, gente. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @paystack, Twitter, _paystack, facebook.com/canal Paulostack, youtube.com/paulostack, e o meu e-mail, como vocês já sabem, pode ser usado para dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Eu agradeço muito toda a consideração de vocês. E é isso que eu tinha para hoje, e até o próximo vídeo, pessoal.